esses dias tá friozinho, tá chatinho de levantar, né? Gente, hoje quase que eu me perdi aqui a hora. Ó, então eu vou dar o play, então a gente vai fazer hoje o 21, né? Vou colocar aqui pra gente, tá? Capítulo 21. O rei cananeu de Arade, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Então o povo de Israel prometeu a Deus, o Senhor, o seguinte: se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim, os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades. E deram àquele lugar o nome de Orma. Então, os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Água, para dar volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Porque Deus e Moisés os tiraram do Egito. Será que foi para morrermos no deserto, onde não há nem pão nem água? Estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés. Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você, Moisés. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pegue um poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moabe. E partiram dali e acamparam no vale de Zered. Dali, eles saíram e acamparam na margem norte do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com o dos amorreus. É por isso que o livro das batalhas do Senhor Deus diz assim: a cidade de Vareb, na região de Sufa, e os vales, o rio Arnon e a descida dos vales, até a cidade de Ar, na direção da fronteira com Moabe. Dali, eles foram para um lugar chamado Peer, onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou esta canção: ó poço, faça brotar a sua água, e nós a saudaremos com uma canção. Esse poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo, com os seus bastões de comando e com os seus bordões. No deserto eles foram para Matana. De Matana foram para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no território de Moabe,
abaixo do pico do Monte Pisga, onde se avista o deserto. Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Seom, o rei dos amorreus, o seguinte: Deixe-nos passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos, nem pelas plantações de uvas. Não beberemos água dos poços. Caminharemos sobre a estrada principal, saindo do seu país. O povo Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, reuniu toda a gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto. Não foi a e combateu os israelitas. Nessa batalha, eles mataram a espada dos amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Amon, no qual havia muralhas. Assim os israelitas tomaram todas essas cidades dos amorreus e ficaram morando nelas, isto é, em Hesbom, nos povoados que ficavam ao seu redor. Hesbom era a cidade onde morava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas dizem assim: Venham a Hesbom, a cidade do rei Sião. Ela será construída de novo. A cidade de Sião será bem construída, pois saiu fogo de Hesbom, saiu uma chama da cidade do rei Sião. O exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar, em Moabe, e devorou os montes do alto Arnon. Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores do deus Quemos, vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que as suas filhas fossem entregues para serem escravas de Seom, o rei dos amorreus. Mas agora acabou o poder de Hesbom. De Hesbom até de tudo está destruído. Nofá está em ruínas e o fogo chegou até Medeba. Assim os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazer e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu para atacá-los em Edrei. O Senhor Deus disse a Moisés: Não tenha medo dele, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra. E você deverá fazer o mesmo que fez com Seom, o rei dos amorreus, que morava em Hesbom. Assim os israelitas mataram Og, os seus filhos e todo o povo. Não escapou ninguém. E tomaram a terra deles. Vamos lá. Deixa eu dar pause aqui. Vamos para os comentários aqui desse capítulo. Então a gente, né, passou ali por... A gente tá agora, né, começando o pessoal se aproximar ali da Terra Prometida, né? E meu computador hoje aqui tá tão lento. Eu espero que dê certo essa gravação aqui. Mas enfim, a gente tá aqui, ó, né, que o povo tá quase entrando na Terra Prometida. E aí agora começam algumas guerras a acontecerem, né? Nesse caminho aí, nessa travessia do Rio Jordão. Então, nesse capítulo 21 aqui, vamos fazer aquele esboço breve que a gente viu lá no começo, né? Do versículo 1 ao 3. A gente vê a reação, de uma certa forma, um pouquinho rebelde do povo, né? A gente lembrando aqui que agora Deus
eliminando uma galera, né? Porque a gente já sabe que não era todo mundo que iria para a Terra Prometida, que ia ser só os filhos ali do pessoal, né? A não ser Caleb e Josué, o restante tudo seria eliminado. Então, já é uma nova geração ali, mas ainda assim teve um acontecimento aqui de murmuração, que a gente viu lá do capítulo 1 ao 3. A gente vê o pessoal descontente, porque estava com sede. Deus permite ali uma situação de adversidade acontecer para disciplinar. E aí a gente vê depois também a derrota dos cananeus. E aí depois do versículo 4 ao 9, a gente vê arrependimento e a intercessão de Moisés, né? Então a gente vê ali o reconhecimento do pecado, aí a gente vê toda aquela história da serpente, né, de bronze como símbolo ali da salvação. Nós vimos depois que também eles se curavam, né? Quem olhava ali para a serpente tinha a cura, que era uma cura que vinha através da fé. E dos versículos 10 a 20, a gente viu a jornada dos territórios de Sion e Ogen. A gente é isso? Ogen, acho que Ogen, né? Começam os nomes confusos, né? Aqui tem da Bíblia que é uns nomes aqui, que, meu Deus. Então a gente vê a vitória, né? Sobre o pessoal que são os amorreus, né? O domínio da terra ali. A gente vê Deus se manifestando. E aí, por fim, nos versículos 21 a 35, a gente vê ali o poema, a canção que eles fizeram de celebração, né? Os cânticos ali. Até me veio a lembrança aqui quando a gente leu Êxodo, que tem um cântico bem bonito, né? Que Miriam canta, acho que é Miriam que cantava, se eu não me engano, né? Que vai falando também da Miriam e tudo. Me veio essa lembrança. Enfim, mas vamos destrinchar um pouco aqui sobre esses capítulos. Então, a gente vê que é um capítulo, assim, com muitos desafios, né? E vai trazendo bastante lição pra gente. Então, a gente vê que a gente entra ali num momento bem importante nessa caminhada ali do pessoal, nessa jornada do povo pelo deserto. Então, nesse contexto aqui desse capítulo 21, a gente consegue muito trazer, destacar, assim, uma relação entre a fé e a incredulidade ao mesmo tempo, né? E que revela que a fidelidade de Deus no meio das adversidades. Então, a gente vai vendo lá que no início do capítulo, a gente começa com as queixas do povo, né? Então, o povo começa lá a questionar, o povo começa a reclamar, o povo reclama contra Deus, contra Moisés, né? E aí a gente vê que Deus, ele responde de uma maneira bem, assim, forte, né? A gente vê ali que Deus manda lá serpentes, e aí começa a picar, uns vão morrendo e tal, e aí então Deus, ele faz o quê? Ele instrui Moisés ao quê? Erguer a serpente de bronze, que essa serpente de bronze, ela ia o quê? Simbolizar a cura daqueles que olhavam para ela. E essa cura era o quê? Era por meio da fé. Então essa imagem, de uma certa forma, ela traz o quê? Uma prévia de Cristo, vamos dizer assim. Ela aponta para Cristo, né? Porque Cristo é aquele que carregou os nossos pecados na cruz. E então a gente pode trazer essa reflexão, né, sobre o poder da salvação pela fé. E assim, quando a gente vai vendo aqui, a gente fala, nossa, que forte isso, né? Olha só como que o Senhor já criou uma situação ali, assim, né, forte. E assim, ali, a gente viu que houve meio que uma necessidade do Senhor trazer um juízo imediato contra as murmurações, né? Então a gente via que essa era a geração que eles entrariam na Terra Prometida. Então esses murmuradores, né, esse pessoal, eles não poderiam contaminar o restante. Então eu vejo aqui que foi algo como se, tipo, o Senhor teve que ser um pouco assim, meio que radical, meio que assim, forte na correção, né? Que foi uma forma dele já corrigir, porque assim, ele já teve que acabar com o povo todo, porque a gente já viu toda uma história aqui de um pessoal que estava vendo um Deus que se manifesta, um Deus que é real, um Deus vivo, um Deus que opera milagres, um Deus que realmente faz o infinitamente mais, um Deus que supre todas as necessidades, um Deus que não nos deixa só, um Deus que, por mais que a gente esteja no deserto, que seja por anos e anos e anos, é um Deus que vai nos fortalecer, é um Deus que vai realmente prover aquilo que a gente precisa todos os dias, né? Assim como na palavra ele diz que
se ele cuida até dos pássaros, quem dirá de nós? Então, apesar daquele povo ter tido as experiências que tiveram sobrenaturais, né? Porque experiências de mar se abrir, de aquelas pragas todas que eles viram no Egito, a forma com que eles foram libertos, que foi realmente algo sobrenatural. Apesar de tudo isso, eles ainda reclamavam, murmuravam. Então, eu vejo que Deus aqui já eliminou aquela galera, falou, agora vai vir uma nova geração, vamos ter que trazer um juízo imediato para corrigir, para disciplinar, né? Então, por vezes, na nossa vida também, por vezes na nossa vida, o Senhor permite a gente viver situações para que sejamos corrigidos, né? Para que realmente a gente seja disciplinado, para que realmente a nossa fé aumente, para que a gente possa subir de nível na fé. Então eu vejo que as adversidades que a gente vive, até as adversidades temos que ser grato, né? A gente tem que estar grato em todos os momentos, porque esse sentimento de gratidão faz com que a gente leve tudo com mais leveza, né? E para que a gente também possa avançar. E até a gente relembrando aqui, que a gente leu Atos também não faz tanto tempo, vocês lembram lá em Atos, quando a gente viu aquela história de Safira e Ananias, que a gente já estava Novo Testamento. Jesus já tinha morrido na cruz, a gente viu ali todo o início da igreja primitiva, o Espírito Santo sendo derramado sobre os discípulos saindo, né, realmente para falar sobre Jesus e levar as boas novas. E aí a gente viu, inclusive, no Novo Testamento, uma situação ali, lá em Atos, Ananias e Safira, que eles mentem ao Espírito Santo e eles são mortos. Então, assim, a gente vê que o relacionamento com Deus tem que ter seriedade, né? A gente vê que a onisciência de Deus, né? Deus mostra ali a onisciência dele. Então, a gente vê que porque é uma coisa assim que eu venho sendo muito despertada, é que assim, a gente acaba que ouve muito, né, que assim, já foi a lei, passou, agora nós estamos na graça, estamos. Só que o nosso Deus, ele era, ele é e ele será o mesmo. Ou ele é o mesmo. Então, assim, quando a gente vê, né, o Antigo Testamento, a gente vai lendo, foi lendo Êxodo, entendendo os mandamentos de Deus e vendo tudo sobre a lei, e aí a gente vai entendendo aqui, né, algumas coisas, algumas ações de Deus, a gente começa a entender mais de como é Deus, e a gente, lendo esses capítulos, está me despertando grandemente sobre santidade, o quanto que nós precisamos nos santificar, porque Deus é santo, e quando a gente a gente esquece de ver esse contexto de como Deus agiu no Antigo Testamento e só pensa na graça, parece que é muito assim, já tô perdoado mesmo, eu não mereço mesmo, então assim, tudo bem, se eu quiser estar aqui, Deus me perdoa mesmo, né? Mas a questão é que nível que a gente quer de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus? Porque o Senhor, ele vai dando mais pra gente quando a gente realmente vai corresponder naquilo que ele nos dá. Então, assim, se a gente tiver um relacionamento raso com Deus, assim, muito ainda nos pecados, ainda muito mundano ainda, né? Ainda errando em umas coisinhas tão bobas, a gente precisa realmente pedir sabedoria para Deus e ler realmente muito as Escrituras e pedindo para que o Senhor vá nos revelando. Porque assim, as coisas que estão aqui nesse Antigo Testamento não está aqui à toa. Poxa, a gente viu aqui, por exemplo, em Levítico, eu lembro uma coisa que chama bastante atenção, que a gente viu ali de pessoas que, o juízo de Deus, né, assim, na lei, pessoas que ali desonravam, blasfemavam sobre pai e mãe, era morte. Então, veja bem, a gente está na graça, mas continua sendo muito grave você honrar pai e mãe. Então a gente vê que tem algumas coisas que são muito sérias para Deus, né? Que Deus abomina. Inclusive até a gente fez uma capacitação aqui não, com a igreja, terça-feira,
E aí foi a palavra que trouxeram foi Provérbios, tal, e a gente foi falando de Provérbios, agora nem lembro, acho que é Provérbios 16, que fala ali de algumas coisas que Deus odeia, algumas atitudes nossas que Deus odeia. E vinha, inclusive, a sétima coisa era que Deus abomina, em algumas versões fala assim, abomina. Então, assim, a gente tem certas coisas que não dá mais pra gente fazer. Não dá. A partir do momento que a gente começa a realmente, por isso que a gente tem que ler, porque a gente tem que entender o que Deus espera de nós, né? E claro que pela graça, então, porque a gente tem que lembrar que assim, a gente pode escolher viver na força do nosso braço, ou a gente pode escolher viver no favor de Deus. Nós fomos alcançados, né? O Senhor nos alcançou e realmente estamos na graça. Mas a gente precisa entender que Deus é esse, né? E agora só, a gente falou aqui um pouquinho dessa questão da serpente, né? De que essa serpente, ela aponta... Ah, tá, deixa eu falar sobre... Antes eu pulei um pouquinho, agora que eu tô vendo aqui, que lá por volta do versículo 2 ali, a gente vê que eles não entraram em Canaã ainda, né? Que eles ainda estavam no caminho pela travessia ali no Jordão. E aí, aqui, a gente vê que finalmente o povo entende a ação de Deus nas guerras, né? Porque, assim, lembra que tiveram outras situações de que eles estavam meio que por si só, né? E aí perderam algumas batalhas. E aí eles entendem que não, que aqui, ó, o que ele fala aqui? Olha só o que ele fala no 2 aqui. Não vai, eu ia pôr na tela, mas acho que não vai dar, tudo bem. Aqui no 2 ele fala, para vocês acompanharem comigo, ó. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Então, se de fato entregares, né? Então aí eles estão começando a entender que assim, peraí, é Deus que ganha nossas guerras, né? E aí eles finalmente entendem que não é pela força do braço deles, mas que é pelo favor de Deus. E assim somos nós também na nossa vida, nas batalhas que a gente enfrenta. Porque a gente não está vivendo numa situação de guerra nesse sentido, igual esse povo aqui atualmente. Mas a gente tem as nossas guerras aqui, nossos problemas internos, né? As nossas batalhas que a gente tem para enfrentar. Todo mundo tem suas batalhas para enfrentar. E aí, como é que a gente enfrenta essas batalhas? Na força do nosso braço? Ou a gente enfrenta nossas batalhas entendendo que é Deus que ganha as batalhas por nós, né? É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá sabedoria, é Deus que nos dá as estratégias. Então, né, a gente às vezes vive coisas que a gente olha para a situação e fala assim, meu Deus, parece que não tem solução, eu não faço ideia de como resolver isso aqui, como que vou dar um jeito nisso? Então a gente tem que lembrar que nós temos um Deus que é pai, um Deus que ele é nosso amigo, um Deus que ele é pai, um Deus que ele é justo juiz, mas ele é pai. E ele é pai, e ele quer o melhor para nós. E sabe assim, a gente, quando eu vejo assim o Telzinho, o Mateu, né, que de vez em quando eles têm umas coisas simples para resolver que eles não conseguem, eles vêm pedir ajuda para mim. E nós temos que ser assim com o pai, pedir ajuda ao nosso pai. Né, o Theo, às vezes, ele quer pôr a blusa, esses dias ele tava pondo o sapato. Agora ele tá na fase de ele quer pôr o sapato sozinho. Aí toda vez que ele vai pôr o sapato, normalmente ele põe errado, sempre ele põe errado. Aí agora ele começou a me perguntar, ele olha pra mim, ele pega o sapato, mostra em qual pé que ele quer pôr, ele fala, mamãe, tá certo? Acho tão engraçadinho ele falando, tá certo? Aí eu falo, não, Theozinho, esse não é o pé, é o outro. Ah, tá. Aí ele vai, troca e põe. Então, assim, por vezes a gente quer fazer as coisas por conta própria, sem perguntar pro pai. Aí a gente pega o sapato e coloca o do pé da esquerda, põe na direita. O da direita põe na esquerda. Na hora que você vai andar, não flui direito, porque o negócio tá tudo torto no pé, tá errado. É desconfortável, dói o pé, machuca o pé, né? Então depois, em momentos da nossa vida, era pra gente fazer as coisas de uma certa forma, a gente faz de outra. Por quê? A gente não perguntou pra Deus o que era pra fazer. Porque eu quero fazer na força do meu braço. Ao invés de eu vir no favor de Deus, eu quero ir na força do meu braço. Aí, na trajetória, quando a gente está enfrentando ali a batalha, a nossa guerra, a nossa situação de desafio da vida, aí a gente sai destruído, né? Igual meu filho, se andar com muito tempo com o pé errado, vai machucar o pé, com certeza, vai dar bolha no pé, vai machucar. É o que acontece com a gente. Aí a gente daqui a pouco se pega com depressão, com ansiedade, com síndrome do não sei o quê, com doença do não sei o quê, com, sabe, aquele monte de coisa,
Porque chega uma hora que assim, você tá fazendo errado. Não perguntou para Deus se é para você fazer. Você perguntou para Deus se é para você entrar nessa guerra? Às vezes você entrou numa guerra, pegou, inventou de querer ajudar o outro, uma guerra que não era sua. Então, realmente, eu lendo isso aqui e vendo assim, eles finalmente entendendo que agora é hora de pedir ao Senhor, né, peça aquilo, entenda se é isso que é para você fazer, e aí entender que não é na força do braço, mas que é no favor de Deus, muda tudo. Então, realmente essa é uma reflexão que me veio forte, né, quis deixar aqui para vocês. Então, e aí a gente foi lendo aqui, né, enfim, aí eu só finalizar da serpente, que eu pulei, né, pulei essa parte da batalha, que foi nos primeiros capítulos, então, só voltando para a serpente, só essa analogia que a gente pode fazer, né, que aponta para Jesus, né, então, esse olhar para a serpente, então, a gente viu lá que Deus mandou as serpentes, ia picando o povo ia morrendo e tal, que era cobra venenosa, né, e aí ele falou para Moisés fazer lá uma serpente de bronze e tal, colocar lá colocar no, como que ele fala aqui? Faça uma serpente e coloque sobre uma haste. Aqui na minha versão tá haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. E aí, né, o que a gente vê aqui? Que esse olhar para a serpente, eles seriam curados, né? Então, a gente vê que o que causou a morte geraria a vida. E assim é Jesus. Jesus nos traz a vida, né? E a cura não era pela serpente em si, mas a cura era pela fé. Então, ela tipificava Cristo, ela tipificava a cruz de Cristo, né? Trazia essa simbologia que Cristo na cruz é um momento de morte, né? E aí sendo morto por conta do quê? Dos nossos pecados. Só que essa morte é a morte que nos traz a vida, né? Então, assim como a cruz em si não é a cruz que proporciona o perdão, então a gente vê que não é a serpente ali que proporcionava a cura, mas é próprio Deus através da cruz. Então, era Deus através do quê? Da fé, por meio da fé. Então, quando a gente olha quando eles olhavam para aquela serpente, por meio da fé, eles eram curados. E quando nós olhamos para Cristo, né, por meio da fé nós somos salvos. Então nós temos que crer nas promessas de Deus, né, crer na salvação através da cruz, através da morte de Cristo, né. E gente, vocês querem comentar alguma coisa? Se quem quiser abrir, falar alguma coisa, concordar, discordar, trazer algo para apresentar, que aí eu né, quis sentir de compartilhar, assim, essas principais coisas aqui que me chamou a atenção. Deixa eu só ver aqui, tem o estudo que ele fala aqui, ó, reflexões para os nossos dias. Eu acho legal, porque é legal a gente entender como que a gente pode trazer junto com vocês aqui essa reflexão para os dias de hoje. Então, assim, ó, aqui ele fala o seguinte, que essa história da jornada do povo de Israel pelo deserto nos ensina lições importantes sobre fé, sobre arrependimento e a graça de Deus. Aí vamos ver aqui, ó, primeiro a gente vê as murmurações do povo, né, e assim, ó, ele fala aqui, ó, assim como os israelitas reclamaram de sua situação no deserto, muitas vezes nós também nos pegamos resmungando sobre as nossas circunstâncias. E aí essa atitude nos impede de enxergar a graça e as bênçãos ao nosso redor. Então, em vez de reclamar, a gente pode praticar a gratidão. Né? A gratidão e encontrar alegria nas pequenas coisas. Gente, tem o exercício de você de gratidão é maravilhoso, né? Às vezes, quando a gente está com dificuldade, assim, a gente pegar um caderno. Eu fazia muito isso, é dica de coach, mas funciona. É dica de coach que funciona. Pega um caderno. Assim, eu já não faço isso de caderno, né? Mas por um momento, assim, às vezes a gente tá tão contaminado com a mente tão, assim, tão horrorosa, tem só tanta reclamação, às vezes a gente tem que pôr no caderno, porque o papel cura. Quando a gente escreve no papel, o negócio vai curando. Colocar motivos de gratidão e coloca, sou muito feliz e grato por, e começa a escrever, sabe? E às vezes assim, você fala, não tenho o que agradecer. Ah, tem. A caminha que você dormiu com a cobertinha, a gente tá vendo o povo no sul, quanta gente sem casa, sem roupa para vestir, sem ter o que comer, sem ter onde morar. O seu filho que
desapareceu, não sabe se tá vivo, se tá morto. Então, ou se tem coisa para agradecer, né? Então, é assim, essa de você escrever, porque às vezes tem dias que realmente parece que tá tudo dando errado, né? Você fala, meu Deus, tá tudo dando errado. Mas é a gente encontrar motivos de gratidão, né? E aí, uma segunda coisa que fala aqui nesse estudo, ó, a disciplina de Deus também é uma realidade que... acho que tudo que tá falando aqui são coisas que eu já falei, né? Mas deixa eu só ver se tem algo diferente. Deus permite que a serpente venenosa ataque o povo como consequência de suas ações. Isso nos lembra que as nossas escolhas têm consequências. Exatamente. Ó, então, essa é uma reflexão importante, né? Tudo tem consequência. A gente vive na graça. Mas aquilo que você pecou, aquilo que você errou, aquilo que você fez sem perguntar para Deus se era para fazer, aquelas guerras que você entrou sem perguntar para Deus, gera consequência, né? Então, a gente precisa lembrar que as nossas ações têm impacto não apenas em nós mesmos, mas também nos outros e na nossa comunidade. E a disciplina de Deus muitas vezes vem com um chamado ao arrependimento. Isso eu acho poderoso, né? Arrependimento. A gente pode viver uma vida de culpa ou de arrependimento. Aquela vida de culpa é a vida que não vai levar a nada. Uma vida que você vai ficar só vivendo do passado, se pondo para baixo, né? Trazendo sentimentos de vibração baixa, sentimentos que não fazem sentido. Então, que a gente vive uma vida de arrependimento, né? O arrependimento é uma oportunidade para a gente reconhecer os nossos erros, para a gente pedir perdão e para a gente mudar. Então, que a nossa vida seja de arrependimento. E percebi que eu errei, peço perdão, coloque em oração para Deus. Talvez tenha que pedir perdão para as pessoas também. A gente é orgulhoso. E o orgulho é algo que Deus também odeia. A discípula de Provérbios odeia orgulho. Não dá para ser orgulhoso, né? Então, a gente pode ter uma vida de arrependimento e realmente ter verdadeiras transformações. E aí, aqui, esse estudo só para fechar, ele fala sobre o blood da serpente, já falou bastante, mas falar de novo, não, da serpente já falamos. Ele fala que da jornada para os territórios aqui, né, que eles estão em Sion, ele lembra que embora a gente possa precisar desafios aparentemente insuperáveis, Deus é o nosso Deus constante. Porque ele capacita a superar os obstáculos, a alcançar o que parece possível. Falamos sobre isso também, sobre entrar no favor de Deus, não na força do braço, né? E aí, por fim, isso eu não falei, isso é bacana. Poemas e canções de celebração nos ensinam sobre a importância da gratidão e adoração. Gente, gratidão e adoração, né? Se tem uma arma espiritual, porque nós, como cristãos, a gente tem algumas armas espirituais, né? A oração, a adoração. E a adoração, ele é tão poderoso. E tem um louvor que eu acho lindo, que ele fala que a gente tem que adorar o Senhor a todo momento, né? Tá contente, louve. Tá triste, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. E eu acho tão lindo, porque assim, é realmente adorar ao Senhor em todas as situações, né? Então, assim como os israelitas ali, eles celebravam a vitória com cânticos, a gente também pode encontrar alegria e renovação na adoração. Quem aqui, né, não aconteceu de ser um dia, sei lá, vai para a igreja, você tava assim, chegou só o caco na igreja, e aí você entra naquele momento ali de adoração, e aí você sai completamente transformada, porque, né, a gente é renovado, a alegria do Senhor nos alcança, a força do Senhor nos alcança, né, a gente realmente é renovado. Eu lembro assim, logo no comecinho, gente, quando eu me converti, eu era toda do esotérico, né? Aqui em casa, assim, tinha 1 milhão de pedras e incensos e um monte de fotinho dos mestres, que eles falam que é os guias, né? E tinha não sei o que, os símbolos do rei, que era aqueles símbolos lá do Japão, do Japão e tal, era um monte de coisa arada. E, gente, assim, eu andei vendo, né, uma capacitação que fala que a gente tem que confundir, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem tanta coisa profana se fazendo de santa, e eu vejo como isso, né, por exemplo, o reiki mesmo é um negócio assim, você vê que assim, é um negócio que disfarça muito de santo, né, enfim. Gente, quantas vezes eu fiz reiki em mim e curou mesmo. Já apliquei reiki em tanta gente que saiu daqui curado assim, né, a gente vai lá, a gente vê assim, você tem aqui, é igual o pessoal dessas religiões, assim, que faz lá promessas
não sei como que eles chamam, fazem aquelas macumbas, não sei o que e tal, e eles, por vezes, têm a cura ali por um tempo, mas depois, daqui a um tempo, a conta vem, né? Mas, enfim, eu, por quantas e quantas vezes, tava com alguma coisa, aplicava um reiki em mim e eu melhorava. E aí, um dia eu tava na igreja, né, bem no meu começo de conversão, eu tava muito gripada, eu tava numa gripe, assim, eu tava com uma sinusite, assim, eu tava muitos dias já, o meu nariz, assim, totalmente entupido, aquela coisa horrível, sabe quando você tá com sinusite, que fica o nariz horroroso, você não consegue respirar, tudo travado aqui, e eu não tava tomando remédio ainda, eu acho que eu tava até grávida do Theo, talvez, ou eu tava amamentando o Theo, não tomei antibiótico, acho que eu tava amamentando o Theo. E aí eu tava ali naquele momento, eu falei, Senhor, por tantos anos da minha vida, eu acreditei em tanta coisa que funcionava. Eu fazia aquele reiki e o negócio funcionava. Eu vi gente vindo aqui em casa pra eu aplicar o reiki e a pessoa sair de casa lá, já sem a dor que tava sentindo. Agora, se Cristo é real, se tudo isso é real, me cura. Porque se eu conseguia, com aquele monte de coisa que eu fazia, aquele monte de parafernália que eu tinha aqui em casa, as pedras, os rituais que eu fazia, e aí você tinha que recitar o mantra, não sei o quê, colocar a mão na testa, colocar a mão no topo da cabeça, pedir para não sei quem. Se aquilo funcionava, eu quero ver. E aí, gente, eu lembro que naquele dia, aí me veio assim um choro, eu chorava, daqui a pouco meu nariz começou a destravar. Só sei que aí eu fui embora no caminho para casa, já melhorando, no dia seguinte estava perfeita. Falei, Senhor, como o Senhor é, assim, maravilhoso, né? Então, a gente vê que na adoração, nesse momento de entrega, em que, assim, eu só vou louvar ao Senhor, eu vou realmente me conectar com Ele, realmente as curas vêm, as bênçãos vêm, né? A gente é renovado. Então, eu falei tudo isso porque eu entrei nesse ponto aqui do estudo, que ele fala sobre adoração, né, sobre os cânticos, a celebração, que a gente é renovado, a nossa alegria, né, a gente se renova. Então, realmente nós somos curados. Então, realmente que a gente possa ter essas experiências com Deus, né, que nós temos um Deus que é poderoso, um Deus do sobrenatural, mas é um Deus que, apesar de ele ser o nosso grande amigo, apesar dele ser o nosso Pai, que é o nosso Pai que quer realmente o melhor para nós, que na palavra dele diz que ele só tem pensamentos bons sobre nós, né? E que apesar dele querer o nosso melhor, ele também é um justo juiz, né? Então, o juízo de Deus por muitas vezes se aplica porque nós precisamos ser disciplinados. Então, assim como Deus, né, disciplinou aqui o seu povo com a serpente, precisou de uma ação bem assim forte para disciplinar, porque nós passamos por coisas na nossa vida e que a gente tem que olhar de gratidão, porque é uma oportunidade da gente avançar, da gente evoluir, da gente ser corrigido, da gente ser transformado, uma oportunidade da gente se santificar, porque temos que nos santificar, porque o nosso Deus é santo. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, deu o horário, que a gente possa sair desse estudo de hoje, né, com a nossa fé fortalecida, lembrando tudo que Cristo fez por nós, né, e que a gente lembre que a gente não tem que viver na força do nosso braço, mas no favor de Deus, assim como esse povo aqui entendeu que para vencer aquela batalha eles precisavam do favor de Deus, que a gente também entenda que para vencer as nossas batalhas nós precisamos do favor do Senhor, né? Que a gente não seja como aquele povo que murmura, mas que a gente seja aquele povo que olha com gratidão, que louva, que adora o Senhor, mesmo nos momentos difíceis, né? Porque realmente é Ele quem vai nos capacitar, que vai nos preparar, que vai nos dar sabedoria, que quando a gente errar, que a gente lembre que a gente não tem que viver na culpa, mas que a gente vive, que a gente se arrependa, peça perdão e aprenda com aquilo que a gente viveu, né? Então, é isso, meus queridos, que eu queria compartilhar com vocês. Querem comentar alguma coisa? E assim, né, gente, só uma coisa assim, uma coisa que eu
agora que eu vi que eu anotei, conforme eu vou lendo, às vezes eu vou anotando alguma coisa que vai me vindo, né? E a gente entender que, assim, o juízo, ele vem por conta do pecado, né? Mas que Deus, ele mostra que a gente pode, que podemos nós podemos ser libertos, né? Que a gente pode ser poupado do juízo, livre da condenação, olhando o quê? Para Cristo. Olhando para Cristo, né? E é isso. Vocês querem compartilhar? Agora, se alguém puder, então, encerrar aqui pra gente, finalizando, orando. Brenda, você quer orar pra gente, pra encerrar? Oro sim. Ah, então maravilha. Se alguém se quiser comentar alguma coisinha também, sim, fica à vontade. Tá bom. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por mais uma manhã na tua presença, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos, falando contigo, Pai, ouvindo a tua palavra. Obrigada por mais um dia de vida, por mais uma manhã na tua presença, que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigada pela vida, pela saúde, por termos, Senhor, um lar, por termos o que nos alimentar, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua provisão, pela providência do Senhor nas nossas vidas, Pai. Senhor, eu quero mais uma vez orar pelas pessoas que estão no sul, meu Deus. Eu sei que nada para o Senhor é impossível. Eu sei que o Senhor tem o poder de restituir, de fazer um milagre na vida daquelas pessoas. Conforta o coração, meu Deus, daqueles que perdeu tudo, Pai. Em nome de Jesus, traz consolo, traz paz para aquelas vidas, Senhor. Eu acredito no teu poder e no teu milagre, que o Senhor tem o poder de restituir tudo que eles perderam. Eu quero orar também pela vida daqueles que, aqui do nosso grupo, que tem parentes lá, Senhor, que o Senhor possa proteger o filho da Flavinha que mora lá, os meus parentes também. Eu tenho parentes lá, Senhor, que o Senhor possa guardar cada um, Pai, proteger e livrar do mal. Quero orar pela vida dos meus irmãos, que o Senhor abençoe a cada um desse grupo, que o Senhor prospere a vida de cada um, Pai. Senhor, obrigada por a oportunidade de estar aqui fazendo esta oração. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos, porque a tua palavra diz que aonde que tem 2 ou 3 reunidos, clamando por teu nome, o Senhor se faz presente. Assim eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente, amém. Muito bom. Então amanhã estamos juntos novamente. Então até amanhã. Amém, bom dia, até amanhã. Bom dia.